A aula de hoje é sobre os movimentos especiais que está dentro do jogo de xadrez. Alguns eu já expliquei, né, mas vou retornar para a gente ter uma compreensão maior. O que é os movimentos especiais? São movimentos que o xadrez concede ao jogador durante a partida. Ele se torna especial, pois em alguns casos só ocorre porque fazem parte da regra, como por exemplo, a captura do peão por outro peão de forma diferente, que nós conhecemos como en passant. A torre saltar o rei e o rei saltar a casa para a execução do roque, né, que nós conhecemos como roque menor, roque maior ou roque pequeno ou roque grande. Também outro movimento especial é o peão ser convertido em uma outra peça, que nós chamamos de promoção. Avisar o adversário que seu rei está em perigo, é um movimento especial, cheque. E finalizar a partida dominando o rei, obrigando o adversário a derrubá-lo, mas não retirá-lo do tabuleiro, que é o checkmate. Bom, o en passant, retornando, né, é a captura que é feito na passagem do peão quando ele atinge a quinta casa. É uma captura especial entre peões. O peão pode andar 2 casas e na primeira vez que se move. Entretanto, os peões adversários podem capturar o peão que andar nas 2 casas como se estivesse andando apenas uma casa, caracterizando uma captura e en passant. Lembrando que isso só ocorre quando o peão atingir a quinta casa do tabuleiro. O roque. O roque é a única ocasião do xadrez em que 2 peças se movem em um único lance e é a única vez em que uma peça que não seja o cavalo move-se sobre outra peça. O rei move-se 2 casas para a esquerda ou para a direita e a torre move sobre ele. Denomina o roque por dois nomes, como eu disse, o roque pequeno e o roque grande, ou como roque menor ou roque maior. Existe uma regra específica para executar o roque. Uma delas é: não pode se ter sofrido nenhum movimento, não deverá ter nenhuma peça entre elas e não poderá fazê-lo caso o rei esteja em perigo ou transpor uma coluna que esteja em ameaça. O caso do cheque. Quando o rei ele é atacado, isso é chamado de cheque. O cheque pode ser visto como um aviso: cuidado, o rei está em perigo. Como o rei nunca pode ser capturado, o termo cheque é usado quando um rei é ameaçado. Não é obrigatório quando está em competições, né, em alguns jogos regionais de xadrez, mas geralmente é utilizado quando é um amistoso, uma partida entre amigos. Como sair do cheque, né? Expliquei e vou tornar a explicar aqui. 3 maneiras de escapar do cheque: sair da situação do cheque, bloquear o cheque ou capturar a peça que está colocando em cheque, desde que ela não esteja apoiado por uma outra peça. E aí vem o cheque mate. Na linguagem persa, significa que a rendição do rei, ou simplesmente morte ao rei, mate. É uma expressão usada para designar o lance que põe o fim da partida. O rei é atacado por uma ou mais peças adversárias sem nenhuma possibilidade de defesa. O checkmate pode ocorrer a qualquer momento da partida, dependendo da estrutura do jogo e qualidade de ataque e de defesa. Existe um jogo de partida, checkmate, que tem o checkmate em apenas 2 movimentos, como também existe em 4 movimentos, em 12, 20 e assim por diante. Nós vamos explicar algumas condições, né? Quais são os tipos de checkmate que existem? Existem vários tipos de checkmate, sendo alguns bem simples e outros mais elaborados. Depende muito da qualidade do jogo. Os mates básicos são aqueles que em um lado tem apenas o rei e o outro lado tem um conjunto mínimo de peças para executar o mate. Por exemplo, rei e dama contra rei, rei e torre contra o rei, rei e 2 bispos contra o rei, rei, bispo e cavalo contra o rei. Quase todos os mates são considerados de fácil execução, exceto o rei, bispo e cavalo contra o rei. É considerado o mate mais complexo, e mais elaborado e mais complicado. Em todos os mates descritos aí, é preciso forçar com que o rei adversário a mover-se para uma área específica do tabuleiro. Mas quando com as peças, né, do bispo, é necessário levar geralmente para os cantos do tabuleiro. É muito difícil você dar um checkmate com a peça no centro. Existe, mas é muito difícil. Geralmente você leva para as laterais ou leva o rei nos cantos para dar o checkmate.
Empates. Ele existe no xadrez também. Muito raro de acontecer uma partida que envolve jogadores iniciantes, mas é muito comum em partida onde se confrontam jogadores normais e até GM. Quais são os tipos de empate? Existe o empate por afogamento, existe o empate por cheque perpétuo, por insuficiência de peças, por rei solitário, né, fazendo 50 movimentos, né, dentro de 50 movimentos dentro do tabuleiro, empata, por repetições de movimento por 3 vezes consecutiva e, por fim, por comum acordo entre os jogadores. Bom, nós vamos ver todos isso que eu passei para vocês agora no tabuleiro. Eu vou explicar todos os movimentos para vocês e espero que compreendam. Vamos ver? Vamos falar então sobre o início, né? Sobre o en passant. Como acontece o en passant no xadrez? Sabemos que o movimento do peão é sempre seguindo a coluna em linha reta e a sua captura sempre em diagonal, né? Como expliquei na aula anterior. Mas tem um caso, que é um movimento especial, que nós chamamos de en passant, que é a captura na passagem. Só relembrando, é sempre quando ele atinge a quinta casa, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, a quinta casa, que ele pode dar o en passant. A branca quando atingir essa quinta casa e a preta quando atingir essa quinta casa, tá bom? Quando o peão atinge a quinta casa, ele necessariamente tem o direito de capturar este peão ou esse peão. Ou seja, se esse peão ser colocado aqui, faz-se a captura, ou caso ele salte essa casa, que é de direito, né? Salte essa casa e venha para cá, a captura ocorre na linha lateral. Ele captura na passagem e leva esse peão. Ele faz isso aqui. A mesma maneira, ele utiliza também esse lado aqui, ó. Saltou 2 casas, na passagem faz a captura. Também ocorre, né, quando o peão preto chega na sua quinta casa. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Ele obriga, necessariamente ele força, os peões brancos, ou este, fazer o movimento ou de uma casa só, e se ele saltar, também observa que ele é capturado. Só lembrando de que isso só pode ser feito na sequência, ou seja, assim que o peão atingir a sua quinta casa e o peão negro, o peão preto, saltar essas 2 casas, dá o direito do en passant. Mas ele tem que fazer isso logo em sequência. Se por acaso ele movimentar uma outra peça e depois querer fazer o en passant, não tem mais, ele já perdeu o direito do en passant, ok? A outra condição também que está como movimento especial é o roque. O roque é feito é um movimento entre 2 peças com um movimento só, entre rei e torre. Primeiro, para fazer o roque, né, como também já expliquei na aula anterior, o rei salta uma casa, já torna-se especial, porque o rei não salta casa nenhuma. Ele salta essa casa e a torre salta o rei e vem na casa que foi saltada. Existem 2 roques, né? Existe o roque maior, o roque menor, ou o roque grande ou o roque pequeno. Por que existe roque? Se você contar essa casa, 1, 2, 3, 4, 5, do seu lado esquerdo tem um roque maior. E 1, 2, 3, 4, do lado direito é um roque menor, pela quantidade de casa. Mas os movimentos são iguais, olha, salta uma casa e a torre salta o rei. Quando pode ser feito isso? Tem algumas maneiras, né? Tem algumas regras para ser executado o roque. O primeiro é, essas casas aqui tem que estar vazias, ou essa, mesma coisa aqui. Segunda regra, não pode ter movimentado nem a torre e nem o rei, ou seja, isso intacto durante o jogo para você efetuar o roque. Caso você fez isso aqui, ó, esse movimento de torre, e depois voltou a torre para sua casa original, isso significa que esse roque aqui, ele não pode acontecer. Você mexeu a torre. Pode fazer esse roque aqui. Caso você movimentar as 2 torres e voltar no mesmo lugar, você não tem mais o direito do roque. Você movimentou as peças, né, que propõem o movimento especial.
Caso o seu movimento não seja da torre, mas seja do rei, olha, moveu o rei e voltou, você também perdeu o direito do roque, porque você movimentou exatamente a peça mais especial do jogo, né? Ele não pode ter esse movimento. A outra situação é, o rei em perigo, ele pode fazer o roque? Não, não pode. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, se aqui não tiver peão, olha só, e aqui eu tenho uma torre, lembrando que a torre ataca e movimenta em retas, né? Ou seja, essa coluna aqui está sofrendo ataque, tá certo? E eu quero fazer o roque. Olha, se você fizer o roque, vai ficar exatamente na coluna que a torre está atacando. Não pode. Esse roque não existe. Nesse caso, você tem que fazer o roque para cá. A mesma coisa ocorre se você tem um bispo, olha só. Se você tem um bispo de casa preta, né? De casa preta, e aqui está assim, ó. E você quer fazer o roque. Percebe que essa diagonal pertence ao ataque do bispo. E você vai fazer o roque, é a mesma coisa, você não pode fazer o roque, ok? Então o roque só pode fazer caso o rei esteja sempre em proteção. Ah, mas você pode fazer o roque sem os peões à frente? Por exemplo, assim? Pode. Está sofrendo algum ataque? Vamos colocar aqui, está sofrendo algum ataque? Não. Então você pode fazer o roque. É que não há necessidade. O roque só é feito para você fazer uma proteção do seu rei. Por exemplo, você está em jogo, né? Você está jogando, jogou peão, vamos colocar aqui, vamos fazer aqui uma situação assim, né? E aí, olha, está livre aqui, né? Existem vários caminhos de entrada para atacar a sua peça. O rei está muito vulnerável. Então, o que você faz? Faz um roque e faz uma proteção, olha. Não tem como atacar. Ok? O roque sempre é bom fazer. Tá? Jogar sem roque é colocar o seu rei em perigo. Ok? A outra condição é o cheque. O que é o cheque? O cheque, na verdade, significa que você está avisando o seu adversário que o rei dele está em perigo. É obrigatório? Como eu disse, é obrigatório quando é uma partida amistosa, de iniciante e tal. Não se usa usar a palavra cheque quando é competição, né, em jogos regionais e até em jogos internacionais. Usa-se muito quando é uma competição amistosa, a gente avisa o adversário que o rei está em xeque. O que é o xeque? É quando o seu rei está correndo perigo. Por exemplo, aqui está vamos colocar aqui uma situação. E aqui eu tenho um bispo, olha, um bispo aqui. Esse bispo sai daqui, ele vai vir aqui nessa diagonal. Automaticamente ele ataca aqui, ó. Então eu fazendo esse movimento, automaticamente eu estou atacando direto o rei. Aqui eu sou obrigado a avisar o meu adversário que o rei está em perigo, usando a palavra cheque. Cheque. Automaticamente ele tem que fazer duas coisas. Ou fugir daqui, três coisas, perdão. Ou fugir daqui dessa casa, sair do perigo de cheque, ou cobrir, vamos colocar aqui um bispo aqui, ou cobrir a casa de ataque, ou então capturar o bispo, né? Por exemplo, como é que eu posso aqui? Ele fez esse movimento e eu vou dar e me deu um cheque, perdão. O que eu posso fazer aqui? Eu poderia fazer isso. Olha, esse peão fecha essas diagonais, tirando o meu rei de perigo. É claro que aqui, automaticamente, ele captura o peão e continua o cheque. Olha a outra situação. Coloco o bispo aqui, também, ó. Não tem mais ataque, perdão. Não tem mais ataque, ó. O bispo aqui tapou, não é? Eu poderia aqui fazer o roque, eu estou em xeque. Não. Quando você está em xeque, você não pode rocar. Né? Então, você poderia sair do xeque fazendo o roque. Mas você estando em xeque não pode fazer o roque. Você tem que cobrir e depois fazer o roque. Então aqui, ó, eu cobri. O bispo pode vir capturar o outro bispo? Pode, só que daqui é xeque, também é xeque. Só que aqui, como o bispo não tem nenhuma proteção, eu posso capturar o bispo. O rei captura o bispo. A outra situação desse xeque que eu estou colocando aqui é o rei sair do lugar. Olha, perdão. Movimentei para cá,
Prontinho, ó. Saí do cheque. Ou então movimentei para cá, mesma coisa, ou para cá, mesma coisa. Nesse caso, nesse exemplo, o melhor caminho é esse aqui. Porque aqui você ataca, você defende o seu rei e automaticamente ataca o bispo dele. Então, ou seja, toda vez que uma peça estiver atacando o rei, é um cheque. Né? Olha, vamos colocar que eu tenho uma torre aqui. O meu rei está aqui. Vou tirar o bispo aqui. Ele faz isso aqui, ó, cheque. Olha, o que eu posso fazer aqui? Posso cobrir de bispo, ou então sair com o rei daqui. Ou aqui, ou aqui. A mesma coisa seria a dama, né? No caso da torre, se eu tenho uma dama, aqui é a mesma coisa, ó. Ok? Então, o cheque é toda vez, né, que o seu rei estiver em perigo, mas tem uma saída, tem uma maneira de você fugir. Isso é determinado um cheque. Ok? Bom, agora então nós vamos para o checkmate. O que é o checkmate? E já que existe a palavra, já significa, dá para entender que a primeira coisa já é o perigo. O rei está em perigo. E o mate significa de que, além de estar em perigo, não tem mais saída. O rei está dominado, ou seja, está à morte. Não tem mais como fugir. Então aí seria o checkmate, né? Quando o rei realmente está totalmente dominado, não tem mais para onde ele fugir. Aí é o checkmate. Vamos ver. Eu vou apresentar duas armadilhas, né? Duas pequenas armadilhas. Um é o mate do louco e o outro é o mate do pastor, para vocês entenderem o que é o checkmate. Por exemplo, mate do louco. Joga-se peão F4, peão G4, né? Depois a preta joga, peão E3, E6, e aí joga-se peão G4. Automaticamente a preta joga dama em H4, já dando um ataque direto para o rei. Aqui é um checkmate. Vamos ver? Por que é um checkmate? É cheque porque está atacando o rei, e é mate porque não tem para onde ele fugir. Olha aqui. Ele não pode vir para cá porque tem a dama. Aqui tem o bispo. Aqui tem o peão. Rei não salta a casa. Então, a única saída dele seria essa casa. Mas esta casa está sendo atacada pela dama. Tem como cobrir? Não tem como cobrir. Nessa situação, é um checkmate. Seria cheque se tivesse ocorrido isso aqui, ó. Ó. Esse peão tivesse movimentado e essa casa está livre. Olha, cheque. Por que cheque? Porque ele foge para cá. A mesma situação seria cheque se esse cavalo estivesse aqui. Aí, olha só. Dama vem aqui, cheque. Opa, perdão. Joga-se cavalo aqui, cobriu o cheque. A dama pode capturar o cavalo? Pode, ó. Captura o cavalo, só que logo em seguida, olha, não tem ninguém protegendo a dama. O rei vai e captura a dama. Percebeu então o que é o checkmate? Vou voltar para a gente entender. Esse aqui é o mate do louco, tá? Existe esse mate, muito difícil de aplicar, mas ele existe. É um mate em dois movimentos. Esse movimento e o movimento da dama deu checkmate. Então, o rei não tem para onde sair. Ele está morto. A outra condição é o mate do pastor. Olha só. E4 é 5. Bispo. Espeta a dama já aqui. A preta não sabe o que está acontecendo. A dama desce. Prontinho. Um cheque no rei e automaticamente mate. Por quê? O rei não tem para onde ir. Essa casa aqui, que seria a fuga dele, a dama também ataca. Então não tem para onde ele ir. Pode capturar a dama? Não. Porque olha só. Está sendo apoiada pelo bispo. Isso aqui é o mate do pastor. Essas duas pequenas armadilhas nós vamos ver em umas aulas à frente. Mas é uma condição de checkmate. Tem mates elaborados? Tem mates elaborados. Olha só esse mate como ele é elaborado. Vou tentar aqui mostrar. Vamos ver se é isso mesmo. Olha só o mate elaborado. Cheque. Bispo dando cheque no rei. Aqui é um cheque, porque ele tem uma saída. Essa aqui. Ele pode capturar o bispo? Não. Por que não? Porque o cavalo protege o bispo. Ok?
Então é cheque. Ele pode vir aqui? Não, porque essa casa é domínio do cavalo. A única saída do rei é vir para cá. Vindo aqui, olha só, joga o cavalo aqui, cheque. E agora vamos ver? É um cheque-mate. Olha, pode vir aqui? Não. Aqui o cavalo domina. Pode vir aqui? Não. Aqui o bispo domina. Pode vir aqui? Não. Aqui o cavalo domina. Pode vir aqui? Não. Aqui o bispo domina. Dominou, cheque-mate. Isso aqui também é uma pequena armadilha que se chama mate do legal. Olha só, já tem 3 armadilhas aí, tem várias, né? Mas só para você entender o checkmate. Existem outras condições de checkmate e aquilo que eu coloquei, o checkmate básico. Quais são os checkmate básicos? Por exemplo, um dos checkmates comum acontecer é esse aqui, que sempre tem essa imagem dentro do tabuleiro e muita gente não enxergam. Por exemplo, rei e 2 torres é até uma covardia, mas é fácil dar o checkmate. Vez das brancas, joga-se a torre aqui e tem um domínio dessa coluna. Ó. Essa coluna inteirinha está dominada. O rei não pode ultrapassar, porque essa coluna, essa fileira é da torre. Ele só tem esse caminho, perdão. Esse caminho para cá e para cá. Vamos supor que o rei faz isso, leva a torre para cá, checkmate. Isso poderia acontecer assim, com torres assim, ou com torres assim, ó. Olha aqui. Checkmate. Poderia acontecer também nesse mesmo caminho aqui, olha aqui, ó. Vou colocar o rei aqui. Poderia ocorrer aqui também. Ou poderia ocorrer aqui também, olha só. Perdão. São desenhos, né? São desenhos que você pode executar. Como seria o mate com rei e dama? Simples. Estou com o rei aqui, e aqui eu tenho o meu rei. E aqui eu vou colocar a dama. Vou colocar um desenho. Aqui eu estou com o rei, e a minha dama está aqui. Em vez das brancas, mate em 1. Prontinho. O rei pode capturar a dama? Não, porque está protegido por outro rei. O rei preto pode vir aqui? Não, nem aqui, nem aqui e nem aqui. Está preso. Checkmate. Seria a mesma coisa se eu tivesse um bispo. Vamos colocar. Aqui eu tenho um bispo, olha. Aqui e aqui eu tenho a dama. É a mesma coisa, olha. Checkmate. Tem como o rei capturar a dama? Não, porque o bispo protege a dama. E aí cai na mesma situação, olha. Preso por todas essas casas. A mesma coisa seria com rei e torre, só que é mais elaborado. Para você dar um mate de rei e torre, o desenho é esse. É rei com rei, nos cantos do tabuleiro, olha. Nos cantos do tabuleiro. Vou colocar aqui os cantos do tabuleiro que isso ocorre. Percebe que são desenhos que você tem que estar memorizando? São desenhos que tem que estar memorizando. Você leva o rei para esses quadrados aqui, ó, né? Esses quadrados, tanto desse lado como desse lado, e aí você aplica o mate, quer ver? Se é rei com torre, você levou ele para cá, prontinho. Checkmate. Essa fileira é da torre, e aqui o rei não pode vir para não dar aquela situação de rei com rei, né? Rei com rei, eu não sei se eu expliquei, mas eu vou explicar já. O rei com rei não pode acontecer, tá? Essa situação de rei com rei é contra a regra do xadrez. O rei tem que estar sempre uma casa de distância do outro rei. Por exemplo, aqui, o outro rei não pode vir, aqui não pode vir. Então, o rei tem que sempre manter uma casa de distância, é uma espécie de escudo. Portanto, não existe um cheque de rei e rei. Mas existe sim. Olha aqui. Isso aqui é um cheque. O rei pode capturar o peão? Não pode, porque tem outro rei. Olha aqui. Se capturar, fica rei com rei. Isso aqui não pode. Entendeu? Então, nesse mate aqui, o domínio do rei branco é dessas 3 casas. E também do rei preto. Nem o rei branco pode vir e nem o rei preto pode vir. Então, é como se tivesse 3 peões aqui, ó. Né? O rei não pode passar essas casas. E aqui, automaticamente, você vem com a torre, né? E pronto. Pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui. Só não pode ser aqui, né? Porque aqui o rei captura a torre.
Esse é o mate, é o desenho do mate com rei e torre. Aí existe o mate de bispo com bispo, bispo com dois cavalos, mas o mate mais difícil, que eu vou apresentar o desenho, é o mate de bispo com rei, né? Bispo e cavalo, que é considerado o mate mais difícil. Porque o desenho é esse, mas para chegar nesse desenho tem uma certa complexidade. Por exemplo, vez das brancas, cheque, aqui ele não pode vir, ele só tem essa casa. Vem aqui e aqui o cavalo aplica o mate. Esse é o desenho. Mas para chegar nisso, você tem que levar o rei no triângulo menor do tabuleiro, que seria isso aqui, ó. Ó. Esse é um triângulo, tá vendo? Existe esse triângulo em todas as casas, olha aqui, ó. Vou colocar ele aqui, ó. Ó. Triângulo aqui. Aqui seria triângulo também, ó. Ó, triângulo. E aqui seria também outro triângulo. Vou colocar aqui. A regra para esse mate mais difícil, né, que nós chamamos mais complicado, é simples. Leva-se o rei nesse último triângulo, que nós temos 3 triângulos aqui, né? Ó, se você dividir aqui, ó, existe um triângulo aqui, existe outro triângulo aqui. Leva-se o rei nos cantos e aplica o mate com bispo e cavalo. A construção que é complicada. Só que é o seguinte, leva por regra. Se você tem um bispo branco, o seu rei tem que ir para uma casa branca. Se você tem um bispo preto, seria aqui, né? Levar em casa preta. Simples. Essa construção tem que ser treinada porque existe um caso de empate nessa situação aqui. Quem não souber fazer, as pretas vão tentar contar 50 movimentos para levar para o empate, que vai ser o que eu vou passar para vocês agora. Tá bom? Existem vários tipos de checkmate também, mas esses que eu coloquei para vocês são os que mais acontecem, são os que mais ocorrem. Empate. Existe o primeiro empate, que é o de insuficiência de peça. Por exemplo, rei com rei no tabuleiro. Empate. Não tem checkmate. Não existe. Esse aqui não pode chegar aqui, porque existe a regra de distanciamento. O rei com rei é insuficiência de peça. Rei com bispo, insuficiência de peça. Rei e bispo não dá mate. Rei e cavalo, não dá mate. Tá bom? E aí vem outras condições. Por exemplo, rei e peão levam mate, desde que as brancas saibam desenvolver esse trabalho. Porque o peão chegando na última casa, ele se transforma numa dama. E aí, ficando rei com dama, é fácil dar o mate. Mas para chegar aqui, há uma construção. E a pessoa tem que saber fazer isso. Porque se não souber, olha só, se tiver nessa condição aqui, né, vamos colocar aqui. Nessa condição aqui, ó, vez das brancas, cheque, ele entra aqui. Se o rei branco vier para cá, olha só que situação. Eu não dei cheque e nem dei checkmate. Só que é a vez das pretas se movimentarem. Vamos ver para onde ela pode ir? Aqui não pode, porque é um ataque do peão. Aqui não pode, porque é o ataque do peão. Aqui não pode, porque está próximo ao rei. E aqui não pode, porque está próximo ao rei. Ou seja, o rei preto está preso, mas não sofreu cheque e nem sofreu checkmate. Então nós chamamos de afogamento. Nós afogamos o rei. Isso aqui é um empate. Você tem que você obrigatoriamente tem que dar o cheque ou checkmate. Se você prender o rei sem utilizar o cheque e nem o checkmate, você afoga o rei adversário. Muita atenção, porque isso ocorre demais numa partida de xadrez, tá bom? A outra condição é repetir o cheque por várias vezes. Nós chamamos de cheque perpétuo. Eu tenho uma torre aqui, cheque, o rei vem para cima. Cheque, o rei vai para baixo. Cheque, o rei vem para cima. Cheque. Se eu repetir isso 3 vezes, considera repetições de movimento, leva-se ao cheque perpétuo. Também é um empate. Tem que estar variando o cheque. Ó. Cheque, aí você vem para cá. Ele vem para cá, cheque, e assim por diante. Você vai dando cheques diferentes, até você encontrar a imagem de que é levar o rei nos cantos, né? E aí dá o mate. Ok? Mas se isso não ocorrer e você ficar dando cheque e não encontrar a imagem,
existe outra possibilidade de empate, que nós chamamos de 50 movimentos. Se o rei preto conseguir caminhar dentro do tabuleiro num fim de partida e der 50 movimentos, também é considerado empate. Olha aqui, ó. Cheque. E ele vai, né, correndo para lá e para cá, você vai tentando fazer com que você consiga pegar. E ele vai contando cada movimento. Deu 50 movimentos, deu um empate. Tem que tomar muito cuidado também. Se você não estudar e não treinar os fins de partida, possivelmente o seu adversário vai jogar para dar 50 movimentos. E o outro empate, que nós chamamos é de acordo, comum acordo. Você está jogando uma partida difícil, que não consegue chegar no final, seu adversário também percebe que não, torna-se cansativo. É importante, então, naquele momento, você propor um empate. Se o seu adversário vai aceitar ou não, é uma outra história. Mas, geralmente, no iniciante não existe empate de acordo, eles querem ganhar. Mas, a partir do momento que você está participando de competições, algumas partidas ficam meio enfadonha, meio cansativa, e aquela pontuação não te faz tanta importância, e nem tão pouco para o seu adversário, aí ocorre o acordo de empate, ok? Tudo isso é bom a gente exercitar, né? Jogar sozinho, jogar com colega, jogar com companheiro, jogar online, que aí você vai entendendo um pouquinho mais. Qualquer dúvida é só deixar aqui com a gente que a gente explica, ok? Aproveite então, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, vou preparar para as próximas aulas. Até mais.